Jornal dos Municípios. O nosso convidado de hoje é Joel Gomes Costa, ex-vereador de 6 mandatos. Qual é a sua análise sobre o quadro que se desenha para as eleições do ano que vem para prefeito de Imperatriz? Primeiro, quero agradecer a oportunidade, né? Na verdade, o quadro que está se apresentando hoje, e que certamente pode não ser o do período da eleição, é de uma quantidade muito grande de candidatos. Vendo por essa ótica, os votos vão ficar fragmentados. E nessa fragmentação, penso eu que o próprio prefeito, que hoje está muito desgastado, tem uma grande chance, se isso se confirmar. Sempre as disputas de prefeito de Imperatriz se apresentam aí com entre 4 a 6 nomes, né? Sim, mas o potencial dos nomes que se apresentaram no passado não tem o peso do que agora está acontecendo. Imagine você pega uma repetição do Madeira, do Hildon Marques, do próprio prefeito em exercício, de um deputado, possivelmente, Marco Aurélio, possivelmente um Rildo Amaral, o próprio presidente da Câmara de Imperatriz, são políticos com uma certa densidade eleitoral. Isso fragmenta muito. Eu creio que isso não vai acontecer. Haverão composições. Mas se isso se tornar uma realidade, penso eu que quem tem uma densidade eleitoral já garantida, firme, consistente, tem chance de levar. O povo de Imperatriz tem um nível de consciência bom hoje? Eu não te daria essa avaliação com uma precisão científica. Eu quero dizer que houve uma evolução, principalmente por causa de vocês que fazem comunicação. Foi observado o experimento da eleição para presidente da República, em que a comunicação, o cidadão com o comunicador na mão dele, derrubou todo o sistema existente. Observem que os marqueteiros se acabaram. Não adianta você gastar uma fortuna como gastava-se no passado com marqueteiro para ganhar uma eleição. Hoje, o cara deitado no hospital esfaqueado. Aliás, a cena que mais eu ri, mais hilárica, foi o cidadão na cozinha dele, com uma bandeira do Brasil grudada com fita adesiva, uma sombrinha e o celular de terceira categoria deu uma taca na Globo. Aquilo foi fantástico. Quer dizer, o que isso traz para mim? Mudou tudo. Mudou tudo. Hoje não é questão de cartazes, santinhos. Acabou isso. Hoje é a comunicação na mão. Quem souber se comunicar melhor, com mais eficiência, leva uma grande vantagem. Lamentavelmente, a gente observa que o eleitor ainda vende o voto. É uma pena. E essa venda, ela já perdeu a característica de ser necessidade. Ela se tornou uma questão cultural muito negativa, em que algumas pessoas ainda se habilitam a dar uma facada num candidato até para comprar uma cachaça na esquina. Isso, graças a Deus, está menor. Houve uma época que a campanha era puro fisiologismo. Hoje não. Hoje a gente já teve experiência de um cidadão comum com um pequeno celular derrubar um senador. Então isso mudou, e mudou para melhor. O eleitor é mais crítico e ele, até pela realidade atual, ele conhece mais das coisas. Ele já está com tudo na cabeça dele. Ele sabe todos os golpes que os políticos já deram, isso eles sabem de cor e salteado, e todos os golpes que o eleitor dá. Então a coisa se tornou muito comum e perdeu a graça. Qual é o discurso que deve ser levado para a campanha do ano que vem? O prefeito Assis ganhou a eleição com o discurso da honestidade. Qual vai ser o discurso da campanha dos candidatos no ano que vem? Eu penso que um candidato com grandes chances de chamar a atenção do eleitor é um candidato que tenha a capacidade, o carisma de falar no coração do povo, mas ao mesmo tempo que o povo acredite no que ele está falando. Então isso volta para o aspecto de um candidato ético,
um candidato capaz e um candidato transparente. Na medida em que nós aprimorarmos essas características, uma grande massa do eleitor, mesmo o eleitor mais relapso, ele vai no fundo olhar que fulano é melhor do que cicrano. E os políticos todos têm uma grande dívida com a Imperatriz, né? Aliás, a política foi feita de venda de sonhos impossíveis. A partir do momento em que o político se avança, e nós vemos hoje o próprio prefeito ser alvo de críticas porque afirmava uma máxima que nós já sabíamos: dinheiro tem, se não roubar dá, entendeu? Dinheiro não tem, entendeu? Não tem. A crise nacional é terrível, a falta de recursos dramática, o Estado está numa situação deplorável, com as suas receitas baixíssimas, a União também, e pior, os municípios. O que está salvando a receita própria de Imperatriz é a Suzano. E não vieram mais nenhuma empresa, nem nada, por causa da crise econômica. Então o político deve, porque fala demais e mente demais. A partir do momento que ele cortar a ponta da língua e falar, mesmo que de forma muito, digamos assim, não muito popular, a verdade cala no coração de muita gente, e isso é importante. Joel Costa encerrou a vida pública de disputa eleitoral? No presente momento, sim. Eu não sinto nenhum apelo, nenhum desejo, nenhuma vontade. Eu gosto. Tanto é que eu estou aqui dentro de uma solenidade política. E aprendi com os anos todos, eu aprendi o traquejo de organizar as campanhas, de orientar, pela própria vida que eu vivi tantos anos aqui dentro. Então isso tem sido útil para algumas campanhas. Eu ajudei a eleger um colega vereador aqui por 2 vezes, ajudando a coordenar a campanha. Ajudei na coordenação da campanha do Ribinha Cunha, eu era uma das pessoas que estava ali. Ajudei na coordenação da campanha do Sebastião Madeira. Isso me trouxe alguma experiência e faz com que eu fique dentro do processo. Eu não estou totalmente fora, mas como candidato, eu não penso no momento. Não é isso que está... Aliás, hoje o que está me fazendo curtir a vida é ser avô. Eu agora sou avô, estou cuidando de netinhos maravilhosos. Isso é fantástico. Jornal dos Municípios.